Fala, galera. Hoje a gente está retomando o projeto que iniciou a Democratizando. Foi um podcast que a gente lançou no Democratizando TV. Naquela época só se chamava Canal Democratizando, se chamava Nossas Histórias, e a gente decidiu, depois de quase 2 anos, retomar o projeto, e dessa vez trazendo pessoas muito especiais que fazem parte do nosso dia a dia, com quem a gente interage, com quem a gente troca ideia, troca informação e que cresce junto com a gente. E para retomar esse projeto, que promete ser espetacular, eu não podia trazer uma pessoa diferente. A gente tem o prazer de receber o Carlos Felipe Rebelo. Ele é sócio da Nine Stone Compliance. Ele é um profissional que acredita na importância de escutar e aprender. E para começar essa conversa, eu quero destacar uma frase que ele escolheu, que reflete muito da sua trajetória. Diz assim: aperfeiçoa-te na arte de escutar. Só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Que a gente vai se conectar com a história do Carlos e a gente também vai falar um pouquinho sobre os projetos dele. Meu irmão, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz em te receber. Fica à vontade, o espaço é nosso. E eu queria que você já começasse falando um pouco sobre o significado dessa frase para você. E aí, Vini, como é que tá? A gente está acostumado, né, cara, a fazer as coisas juntos aí. Pô, eu agradeço muito a oportunidade toda vez que eu falo na Democratizando, que eu estou com vocês nos eventos, né? Esse dia eu estava pensando e te falei, na última vez que a gente se viu, falei, pô, cara, tem um mês que a gente não se vê pessoalmente, pô, tem que te encontrar, cara. Então, assim, a Democratizando, ela me ajuda muito, né? Porque primeiro a gente vai aprendendo muito, a gente vai fazendo contato com pessoas, são muitas pessoas, além de ser gente boa, né, como pessoa, também tem muito profissional, assim, que sabe muito, então a gente está sempre aprendendo. E essa frase aí, cara, eu sou advogado, né, eu fui muito tempo, né, antes de migrar para a área de compliance, eu trabalhei muito na área criminal, e eu fazia muita sustentação oral, e eu vi uma sustentação oral de um advogado, que ele falou isso, cara, na época, porque ele queria pegar a atenção ali do Procurador-Geral da República na época. Aí botou assim: aperfeiçoa-te na arte de escutar, que só quem ouviu o rio pode ouvir o mar. Ou seja, né, muitas das vezes a gente tem que escutar as pessoas, né, muitas vezes a gente tem que tentar ter essa questão de humildade intelectual para aprender com as pessoas. E essa frase deu uma impactada, que na época o procurador até riu, e aí quebrou um pouco daquela formalidade, mas pensando profundamente além daquele episódio, eu levo um pouco essa frase aí. E, pô, um prazerzão aí tá falando com você e retomando, né, esse ponto aí da Democratizando, que foi o começo. Pô, que legal, meu. Estou muito feliz de te receber aqui, de verdade. A gente, de fato, já tem, acho que 1 mês e meio, 2, né, que a gente não se vê presencialmente e realmente sinto falta. Então, vamos combinar esse encontro aí. Eu vou para o Rio, você vem para São Paulo, mas a gente se encontra. E é legal você mencionar sobre seu início de trajetória, que foi como criminalista, né, mas que em determinado momento da tua carreira você decidiu tracionar para a área de compliance. E é justamente essa primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você, que provavelmente, cara, tem muito criminalista hoje está fazendo a mesma pergunta que você fez um tempo atrás, mas assim, cara, o que despertou o seu interesse pela área de compliance? O que te fez mudar do criminal para o compliance? Vinícius, foi uma circunstância, né, uma movimentação de mercado também, porque o que acontece? Ali, naqueles idos ali de 2013, 14, 15, 16, 17 e tal, a gente teve a Operação Lava Jato e a gente, na época, tinha um escritório em Porto Alegre e, por um acaso, né, porque assim, eu tenho 37 anos e eu via que muitas propostas que eu fazia como criminalista para essa galera de empresa, eles ficavam, pô, mas esse cara tem cara de novo e tal, mas uma delas a gente pegou uma empresa, na época, e começou a trabalhar no sequestro de bens que ela tinha na operação. E nesse meio tempo, eu ia em muito congresso, sempre fui, assim, estudei bastante, e eu via muito termo compliance, até que uma pessoa de uma empresa muito grande tentou fazer um negócio para o nosso escritório também, e nesse cliente meu, quando ele perdeu algumas concessões, as empresas que ele trouxe para fornecer trabalho, né, pediram que ele tivesse compliance, entendeu? Então, ele foi obrigado a implementar o programa de compliance, e ali eu já tinha começado a estudar. Mas a minha visão como criminalista é que eu ia ficar sentado, ia receber alguma demanda ou de canal de denúncia, ou uma investigação interna para fazer parecer. E aí, depois, eu e o Gabriel, que é o meu sócio hoje da Nyston,
a gente pegou um projeto junto, e nesse projeto de implementação de compliance, porque o Gabriel era da área da saúde, né? E foi uma empresa da área da saúde, e a gente pensou assim, cara, a gente tem que, se a gente ficar como advogado, às vezes algumas empresas a gente vai bater na porta para prospectar e nós não vamos conseguir clientes se a gente quiser continuar com essa vida de compliance. E aí, cara, isso mudou tudo, porque quando a gente criou a Nightstone, a gente foi pegando, trazendo negócios, né, fazendo negócio com várias empresas, a gente foi vendo que compliance não tem nada a ver com o que eu pensava que era, né, que foi fazer parecer e tal. Muito pelo contrário. Então, hoje a gente entende, né, e naquela época era diferente, que o programa de compliance está ali por uma questão muito mais cultural da empresa. Às vezes as pessoas falam, pô, mas cultural não acaba sendo muito abstrato? Não. Cultural de ter processo e procedimento, cultural de tratar as pessoas bem, de ter regulamentos internos, cultural de ter mecanismos para receber tanto uma ouvidoria quanto um canal de denúncia. Então, assim, a cultura que a gente fala, né, que muda, né, e aí por isso que eu me apaixonei pelo compliance, são vários aspectos que fazem com que a empresa tenha mais gestão, né, mas olhando também para o indivíduo. Porque a gente saiu de um campo de obrigação de licitação, né, que existe hoje ainda, de obrigação de problemas anticorrupção, para uma questão mais cultural que a gente está vendo, que temas como saúde mental, sobre pessoas, a gente teve essa questão aí também da diversidade na última semana, que estão impactando não só a vida do colaborador dentro da empresa, mas fora, né? A gente tem que olhar o colaborador fora disso também. Então, basicamente, eu poderia até falar mais um pouco, né? Mas eu passei de um advogado criminalista que trabalhou dentro de um processo, de alguns processos muito complicados, né, de sequestro de bens, para uma obrigatoriedade que a empresa tinha, de uma sociedade que eu fiz com o Gabriel, que já tinha essa visão muito de responsabilidade social, e a gente uniu essa força e abriu a Nightstone, né? E a gente está no mercado aí, tentando lutar aí para ir crescendo, né? E traduzindo as nossas convicções, né? Não, animal, cara. Acho que é muito bacana você compartilhar de uma forma bastante honesta e transparente o motivo, né? Você enxergou, de fato, uma oportunidade de negócio e aí, obviamente, com a pergunta que eu vou fazer agora, as pessoas vão entender se valeu a pena ou não tomar essa decisão, né? Então, o que significou para você criar a Nightstone? E aí também, se você puder explicar para os nossos ouvintes aqui, qual foi o motivo para vocês criarem com esse nome? O que a gente fez, cara? Empresa, eu sei que muitas das vezes, ô Vini, você sabe que, você que me conhece, nos últimos anos eu estudei muita área comercial e marketing digital, né? Porque então a gente sai de um campo jurídico, depois muito estudo na área de compliance, muito estudo ali de gestão de pessoas, para a gente entender como funcionam os processos, para também não ser um fiscalizador e uma pessoa que chega numa empresa que fatura milhões e fala, você tem que fazer isso agora, né? Então a gente trabalhou muito isso. A Nightstone, o branding dela tem a ver com 9 pilares de um programa de compliance, né? Então, assim, quando a gente começou a escrever, a gente contratou uma empresa, né, para ajudar, e eu e o Gabriel, nós não éramos amigos, né? Eu conheci o Gabriel, meu sócio, através de um amigo também comum, esse amigo em comum que, é o Gabriel, que é amigo do Carlos, do Fernando e tal, um amigo nosso, e a gente, no branding, pediram para a gente escrever coisas da tua vida, coisas que você, né, gosta, reflexões, enfim. E aí a Nightstone foi criada, primeiro, para ser uma empresa de compliance, para não ficar num campo jurídico. Segundo, para reforçar que o nosso trabalho não seria um trabalho jurídico, seria um trabalho de consultoria, entendeu? Então, foi essa a finalidade. E respondendo assim, se valeu a pena, valeu muito a pena, porque a gente fez a transição da carreira. Hoje, eu tenho alguns processos, alguns processos eu pego ainda, mas muito pouco. O Gabriel também quase não, acho que o Gabriel nem pega mais processo. Eu pego umas coisas ou outras de pessoas que já confiam no meu trabalho, mas eu acho que a gente fez a transição, demorou para fazer essa transição, a gente esperou os 2 primeiros anos ali, fazer os entregáveis, né, entregar alguns programas, e aí as empresas quiseram continuar, e a gente começou a estudar os processos comerciais, processos de mídia e tal, né, de marketing digital, porque é o seguinte, né, cara, você abre uma empresa e você sabe tudo você é advogado, sabe tudo de contrato, sabe tudo como rege a lei, aquele negócio todo, aí você começou a estudar compliance, você está aplicando, mas e aí? Você vai viver de indicação? Como é que você vai fazer? Entendeu? Porque a gente não quis abrir uma empresa para despejar um investimento muito alto que a gente nem tinha, né? E despejar algo se a gente a gente estava numa transição de sair do jurídico para ir. E tem outra coisa, né, Vinícius? A gente não abriu uma empresa novo, né?
A gente já tinha 30 e poucos anos, a gente tem 30 e poucos anos. Então, assim, se a gente tivesse 20 e poucos anos, eu acho que a energia ia ser toda nessa. Porque a gente já tinha clientes que a gente já estava trabalhando, assim, já temos clientes jurídicos, já temos algum nome no mercado, né? Muitos advogados me contratavam, por exemplo, para fazer sustentação oral, então já tinham um pouco disso. E o compliance, pô, a gente tem uma área também, você sabe, de investigação interna, gestão de canal de denúncia LGPD, a gente tem em todos esses campos, a gente tem aí clientes, né? Tem clientes que fazem tudo, mas a gente está gratificante, assim, e o desafio mesmo é o campo comercial, né? Porque eu não fiz faculdade, né? Eu não fiz cursos, né? MBA nessa área, então a gente está ao longo do tempo a gente está descobrindo, perdendo dinheiro, perdendo tempo, né? Com algumas coisas tradicionais que não funcionam, sabe? Mas a Nimeston, ela hoje, eu entendo que a gente se consolidou no mercado, sabe? E é interessante escutar sua trajetória, porque você conseguiu fazer algo planejado, algo programado, e que de fato foi acabou sendo uma transição, né? Você continuou atendendo a clientes, fazendo sustentação oral, como advogado, mas aos poucos você foi migrando. Então, acho que uma das mensagens principais que a gente pode trazer aqui para quem está escutando a gente, querendo empreender, não faça nada no susto, na loucura, tem planejamento, tem uma reserva financeira, porque mesmo com planejamento você vai rasgar dinheiro em algum momento, né? E é natural, é normal do processo de aprendizagem, mas, cara, que legal você compartilhar essa história. E aí eu queria aproveitar, já que você já jogou a isca aqui para as minhas perguntas, né? Cara, como, assim, é óbvio que você não vai conseguir trazer, né, tudo aquilo que você aprendeu quando você criou a área comercial da Nimeston, mas eu queria que você, pelo menos, trouxesse assim, os principais aprendizados e talvez as principais dicas que você daria para alguém que está dando os primeiros passos comerciais, como estruturar um processo, quais estratégias que você entende que dão certo para o nosso nicho, para o nosso setor. Enfim, aqui é lições aprendidas com o comercial. Vamos lá. Assim, eu entendo, modéstia à parte falando, foi duro, mas eu acho que hoje eu cheguei num nível que se eu tivesse, né, investimento como as grandes empresas da nossa área têm, talvez a gente estaria daqui a um tempo chegando quase no mesmo nível, assim, não estou falando da Big Four, não, mas de outras que estão intermediárias, né, os escritórios de grande advocacia. O que eu te falo? Por exemplo, se alguém me perguntasse, Vinícius, eu sei que pode ser que eu esteja acertando em alguma coisa, errando outra, mas eu vou falar o que a gente fez e o que deu certo. Primeiro, eu trabalharia muito LinkedIn, sabe? LinkedIn hoje, para o mercado B2B, que é o nosso, ele é muito importante. Lá no começo, a gente trabalhou muito Instagram, a gente fazia vídeo todo dia, e a gente não tinha uma lead, cara. Não chegava uma lead para a gente lá. A gente botou dinheiro. Então, eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta muito bacana, mas é uma ferramenta também que ela demanda tempo. Ela começou a me dar frutos, assim, tanto de ser conhecido, de pessoas que foram em eventos que a gente estava falando, pô, acho seu trabalho maneiro, parabéns pelo seu trabalho, que não é só também a contratação, também talvez um pouco de admiração, sabe? Lá na Expo Compliance, que a galera, pô, na nossa sala lá, teve umas 60 pessoas, cara, eu não imaginava, né? Contanto que eu pedi para a galera democratizando, vocês vão lá para não ficar com a sala vazia. Enfim, é fazer um trabalho de conteúdo no LinkedIn muito importante, estudar processos comerciais é interessante, porque dentro dos processos comerciais, a gente não pode viver só de indicação. Indicação é a melhor conversão que tem, tá? Maravilhosa a indicação. Toda indicação que a gente tem, maioria das vezes, a gente converte porque já vem de uma fonte idônea, né? De uma fonte leal, de confiança. Mas a gente tem que criar, hoje, como o mundo está muito digital, muita gente está fazendo, criar opções para que você consiga conversar com uma lead não de forma fria, pelo menos morna, né? Então, o LinkedIn com conteúdo, talvez trazer um profissional de LinkedIn Ads, talvez trazer um profissional de Google Ads, que também faz diferença. Mas, por exemplo, em canal de anúncio, você vai disputar com os caras que botam muito dinheiro, eles sobrevivem assim. Então, para a gente que não tem muita grana, produzir conteúdo no LinkedIn, que eu acho legal, participar de eventos, participar de comunidades, por exemplo, a Democratizando também é uma comunidade, já muitas pessoas da Democratizando já me indicaram pessoas, né? E eu também já indiquei pessoas, isso também faz parte, né, do networking, do aprendizado. Tentar analisar os serviços que o compliance pode fazer, LGPD, canal de denúncia, para que você também agregue em propostas. Então, você faz uma proposta de canal de denúncia, de investigação, de treinamento, enfim, criar essa questão. Mas eu acho que a minha virada de chave comercial foi que a gente foi no evento
em 2022, que a gente botou uma grana, que não era um evento de compliance, e, pô, a gente foi lá, foi no escuro mesmo, cara, assim, nossa, não arrumou nada, e na volta, eu dei carona para um camarada que trabalhava com processo comercial, e ele me falou, cara, você tem que focar no LinkedIn, aí ele me deu umas automações lá, que no começo não deu certo, mas eu fui estudando, cara, e assim, os cursos que eu fiz foram todos cursos, e eu não gastei R$1, foi tudo no YouTube, cara. No YouTube tem muita coisa, ensinando você a prospectar no LinkedIn, no social selling, explicando você como ter um CRM, fazer um pipe drive lá para, olha, você fez contato com uma pessoa, quantos dias você vai fazer de novo, o que você vai falar, aí para você tentar, e aí também tem um pouco também de, por exemplo, eu sou um cara muito persistente, né, cara, eu não desisto não, sabe, eu brigo pelo fechamento dos contratos sempre, assim, cara, eu entendo que existe um nível de energia, Vinícius, que em algum momento, meu irmão, você não tem tanta energia para você captar cliente, meu irmão. Se você não fizer isso por agora, né, o tempo vai passando, e se você também não se condiciona para fazer, porque o processo comercial, para mim, que eu entendi, ele é um, como eu vou ser redundante, ele é um processo. Eu não acredito que hoje existe o vendedor, gente boa. Talvez na época dos anos 90, o começo da era 2000, 2010, ali, antes que a gente não tinha muita questão de marketing, também não conheço a história do marketing, mas eu acho que o cara, gente boa, ele conseguia se vender, né, em algum momento. Hoje eu acredito no processo, mas eu acredito também que, por exemplo, pô, você é um cara introvertido, pô, faz um curso de comunicação, né? Faz um curso de tentar melhorar, porque o processo funciona. Que muitas das vezes algum processo vai ser até por e-mail, né? Tem processo por e-mail, tem processo por conversa, em chat, enfim. Eu acho que ainda, na minha visão, ainda não tem um boom do compliance, ainda não tem um boom da LGPD, do canal de denúncia, da investigação interna. Não existe esse boom para mim ainda. O mercado ainda é muito grande. Tem outros mercados dentro, estou falando do que a Nike faz, mas tem outras empresas de compliance, né, consultorias que ainda têm outros trabalhos, auditoria interna, de disputa judicial, até que a gente já fez trabalho conjunto, enfim. Eu vejo que na área de compliance você tem muitas pessoas muito inteligentes que pô, fazem trabalhos maravilhosos, mas às vezes não sabem se vender. E acha que vender também é uma coisa muito estratosférica. Não é. Você tem que se capacitar também, né? Você não se capacitou para tomar conta de um programa que é difícil? O processo comercial também é assim. Perfeito, cara. Acho que você deu excelentes dicas sobre estratégias. Eu concordo com você, eu entendo que o LinkedIn é uma excelente ferramenta de trabalho, mas que exige bastante energia, bastante dedicação. O público é bastante exigente, então não vai ser qualquer figurinha que vai fazer com que as pessoas te admirem. De fato, é produzir conteúdos técnicos, um posicionamento bastante sóbrio também, é essencial para gerar admiração. E no nosso caso, como a gente trabalha com consultoria, quando as empresas contratam uma consultoria, elas estão contratando a credibilidade, o respeito, a admiração que existe sobre a marca e também sobre o profissional que está sendo contratado, né? E aí vem a velha máxima de quem trabalha com vendas e marketing, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que balancear bastante. Trabalhar fortalecimento do teu branding e também o teu posicionamento de oferta de serviços, né? Então, conseguindo ter esse equilíbrio, você consegue, com o passar do tempo, alcançar os objetivos, conquistar clientes novos, etc. Né? Cara, muito bacana a tua contribuição. Queria que você falasse um pouco sobre o impacto da lei do Emprega Mais Mulheres para você, para o mercado e para o teu negócio. Vinícius, o que eu penso? E aí a gente está falando aí de uma vida assim recente, né, contemporânea, de, sei lá, 8 anos para cá, que eu estudo, aí depois montou a empresa, né? E eu vi que, na época, na Lava Jato, a gente tinha muitas empresas falando em compliance, muitos profissionais que eram do departamento jurídico que foram alçados a compliance officer, talvez até diretores de áreas de auditoria interna foram alçados a compliance officer, ou até mesmo a figura do RH, enfim. E quando, depois da Lava Jato, a gente viu também que os preços das consultorias estavam, entre aspas, mal acostumados com aqueles preços maravilhosos, né, porque eram empresas muito grandes, precisavam investir nisso. E depois isso foi se irradiando para o mercado, porque a gente tem alguns estados e municípios que obrigam as empresas a ter programas de integridade. Então, o que aconteceu? Quando vai acabando a Lava Jato, e você vê os programas de integridade muito documental, a galera não tem uma cobrança bacana,
né? Até porque a administração pública, muitas das vezes, as pessoas que trabalham com compliance, cara, tem, né, as controladorias e tal, o pessoal tem, além do trabalho que eles têm, assim, que é muito difícil de fazer, né, no jurídico, eles ainda têm que analisar isso, então, eles não têm equipe, né, cara, não formam equipe para os agentes de integridade. O que acontece? O paradigma, para mim, foi a lei do emprega mais mulheres, porque obriga as empresas a ter canal de denúncia, e a partir do momento que você faz, você apresenta um canal de denúncia para alguém que nunca ouviu falar sobre canal de denúncia, você fala que ele é um pilar do compliance, e o compliance pode fazer XPTO dentro da empresa, analisar o risco, criar do dia, trazer negócio para vocês, empresas cobrando que eles tenham que ter isso para fazer negócios também. Eu acredito que o nível, né, de negócios aumentou por conta da lei do Emprega Mais Mulheres. Eu vejo muita gente reclamando e tal, mas eu falei assim, cara, antes do Emprega Mais Mulheres era mais difícil você captar a empresa. Hoje eu acho que depois da lei do Emprega Mais Mulheres o negócio deu uma decolada. Às vezes dá uma diminuída, mas você tem prospecção para fazer, sabe? E muitas das vezes você fala, está fazendo uma reunião de canal de denúncia, você fala sobre LGPD, você fala ali sobre um programa de compliance, um programa de integridade, você fala de treinamento. Enfim, eu acho que o compliance ele se fortalece, obviamente, que já existia no Brasil, mas ele se fortalece muito na Lava Jato, porque, né, além de corrupção, aquele negócio todo, ele tem ali um fomento por causa do programa de integridade em alguns lugares, mas ao mesmo tempo a administração pública não cobra assim com muita exatidão, e aí vem a lei do emprego mais mulheres e ainda fala, ó, então, por exemplo, você vai fazer uma reunião com uma empresa que licita, ela tem a questão da licitação do programa de integridade, e tem a lei do emprego mais mulheres, a lei da transparência salarial, então você vai tendo, tem a LGPD, então tem um fomento, né? Por mais que muitas das vezes os empresários, eles enxergam que lei cria, que obriga ele a gastar dinheiro, isso é ruim, né? Às vezes tem empresário que pensa nisso, mas ao mesmo tempo ele tem que ouvir, que ele vai ter que implementar na empresa dele, por mais que ele não goste, ele vai ter que fazer, né? Então, eu acho que a lei do emprego mais mulheres, na minha visão, dos 8, 9 anos que a gente está aí de estudo e tal, é um impulsionador de negócios. Ajuda você a fazer negócio com as empresas. Concordo com você, eu entendo que essa lei, ela abre portas para que profissionais especializados, né, estudaram bastante, se dedicaram, pudessem também atuar em empresas de menor porte, que talvez sem essa lei não abririam as portas para as ações de compliance. E como você mesmo disse, né, o empresário, o dono do negócio, que está preocupado ali com a geração de receita, a geração de resultados, talvez ele enxergue essas exigências, essas, para ele, burocracias, como algo que prejudique a visão estratégica dele, mas, de fato, se olhar por um outro prisma, pensando no médio e longo prazo, isso gera proteção para o negócio dele, gera um ambiente mais agradável para que os profissionais possam trabalhar, gera uma maior produtividade, e isso vai impactar, com certeza, nos resultados de médio e longo prazo da empresa. O esforço inicial, a gente sabe, né, que toda mudança exige um nível de esforço, mas eu acho que vale muito a pena, e eu acho que a principal dica que eu pego contigo aí também é ficar atento. Todos nós, profissionais, a gente precisa ficar atento com as novidades que chegam, para usar isso como ferramenta, como meio para alcançar os clientes e oferecer serviços de qualidade, serviços atualizados, né? A gente pode falar aqui também do Guia Lilás, da CGU, que foi atualizado, trazendo algumas novidades. A gente pode falar também do Pacto Brasil, que é um selo criado pela CGU para esse setor, para essas empresas, pequenas e médias empresas. Enfim, muito legal, meu irmão. A gente está chegando no final. Eu queria te agradecer aqui. Mas antes de finalizar, fazer o fechamento, eu queria fazer uma pergunta, cara, qual que é o legado que você gostaria de deixar, cara, para o nosso setor, para as novas gerações que vão trabalhar daqui a alguns anos? Qual que é o legado que você gostaria de deixar para o nosso setor, para os profissionais, mas também pensando na sociedade como um todo? Pô, Vinícius, é difícil, assim, né, você se colocar, assim, para falar, assim, com um legado, assim, né, é difícil, mas o que eu vejo? Eu acho que a conscientização e a educação, porque, na realidade, o que acontece? Muitas pessoas, às vezes, fazem certas situações, né, cometem algumas condutas sem saber que estão cometendo algo que é um desvio comportamental, que é uma conduta antiética, ou que nem conhecem aquele direito que ele tem sobre aquela situação específica, sabe? Então, o que eu queria, assim, eu acho que a nossa visão até, é uma visão até do Gabriel também, do meu sócio, em relação à Nylston, é uma questão de
você conseguir mostrar para as pessoas, independente do cargo que ela possua na empresa, que ela tem um direito, né, obviamente, que ela deve ser respeitada, e também da empresa para fora, né, porque isso é muito importante, porque a gente não pode criar regras, condutas, as condutas que a gente treina, que a gente fala, elas têm que sair da empresa também para a gente ser um agente de mudança, sabe? Modificar essas questões que acontecem, são ruins dentro da sociedade, porque compliance eu acho que é um pouco, é muito disso, né? A gente fala muito em processo, procedimento, em mecanismos e ferramentas, mas o que eu vejo ali, uma mudança da forma de tratamento, uma mudança, às vezes, de como as pessoas enxergam o mundo, sabe? Tem muitas pessoas que não têm uma visão limitada do mundo porque elas não conhecem, e outras pessoas que querem que as pessoas não conheçam essa visão de mundo, entendeu? E é aí que eu acho que o compliance está muito mais forte na área de ético e comportamento do que só cumprir a conformidade, né? Estar conforme a lei, que é o conceito, né? Que a galera coloca aí nas doutrinas. Mas eu acho que é isso, é tentar trabalhar essas questões comportamentais sempre para que a gente possa modificar algumas situações, pelo menos em relação ao nosso país, que a gente tem uma desigualdade muito grande, né? Conforme você foi falando, eu fui lembrando claramente da alegoria da caverna, né? Sobre as pessoas terem a ausência do conhecimento e como isso as mantém dentro de uma situação de prisioneiro e de escuridão, né? E eu compactuo contigo novamente. Eu entendo que esse é o tipo de legado que eu também quero deixar para o mundo, oferecendo conscientização, educação, capacitação e abertura dos olhos e da mente para novas possibilidades e para uma vida mais correta, mais ética e mais íntegra. Muito bacana, meu irmão. Muito feliz em escutar isso. Não é à toa que a gente se dá tão bem, né? Com certeza, é. Acho que a gente tem uma sinergia boa e a história também da Democratizando, ela está muito ligada a essas questões. E eu falo isso, cara, porque a gente vê tanto no mercado programas de papel, documento, que não refletem a realidade da empresa, sabe? Então a gente tem muito trabalho escrito, muito bem feito, mas as pessoas não sabem se tratar porque ninguém falou que aquela forma de tratamento não pode acontecer, né? Então, eu acho bacana e, pô, a minha sinergia com a Democratizando e em você especialmente é grande, porque a gente compartilha dessas reflexões, né? E eu espero que a gente possa cada vez mais estar aí, né? Um ajudando o outro, ajudando a galera da comunidade para que, né, a área cresça mais e todo mundo vai se dar bem em relação a isso, só tende a crescer, né, só tende a melhorar a vida das pessoas. Simplesmente incrível, meu irmão. Muito obrigado. É uma honra muito grande para nós te receber, escutar a tua história, refletir um pouco sobre os seus aprendizados. Eu sou uma pessoa que aprendeu muito através do exemplo, ouvindo histórias das pessoas mais velhas, né? Então, eu acredito que as histórias, as experiências de vida têm muito a agregar para todos nós. E eu tenho certeza absoluta que todas as palavras, toda a experiência e conhecimento que você trocou aqui com a gente, eles serão úteis para quem assistiu. E como eu gosto de brincar, até quando o YouTube existir, o conteúdo estará presente. E tenho certeza que daqui a alguns anos alguém vai escutar, vai aprender alguma coisa e vai conseguir absorver. E aí, agora eu quero finalizar olhando para você que assistiu a gente. Se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar, de se inscrever no nosso canal, porque através da sua interação conosco, o algoritmo do YouTube vai entender que os nossos conteúdos têm qualidade e ele vai entregar cada vez mais para pessoas que têm o mesmo perfil que o teu. Então, a tua participação, a tua interação conosco é essencial para a gente seguir crescendo. E, cara, a gente vai continuar publicando, segue nos nossos conteúdos, assiste um outro episódio que chama atenção e vamos que vamos. Valeu, meu amigo. Até a próxima, pessoal. Grande abraço, Vinícius. Muito obrigado aí pela oportunidade de falar, meu amigo.